Bom dia a todos. Cumprimento o dispositivo de mesa em nome da nossa presidente, professora Leila Barreto, e todos os demais em nome do professor Allan Kardec, meu amigo, grande personalidade, grande homem público que nós temos aqui no nosso estado de Mato Grosso. Fui surpreendido hoje cedo aqui, professor Leila Barreto, de maneira positiva, que eu seria um dos convidados pelo Instituto para poder fazer uso da palavra. E eu sempre gosto de dizer, ainda que informalmente, que a geografia explica tudo. Explica a história, explica a política e explica a economia. Todos esses institutos estão entrelaçados e um leva ao outro de maneira absolutamente natural, minha amiga Elizabeth Monteiro. E o meu discurso está pautado exatamente em cima disso, doutor Flávio. O Instituto tem a missão de registrar, preservar e divulgar a cultura de Mato Grosso, porque é a partir da geografia que se compreende a história, a economia e a política de uma sociedade. Em Mato Grosso não foi diferente, Allan Kardec. Por estar localizado no coração da América Latina, a via mais adequada para se ter descoberto era a fluvial. E aí já vem o primeiro passo, que é a nossa geografia. Ao chegar em Mato Grosso, o objetivo das bandeiras paulistas de escravizar índios, e aí vem a questão política, foi logo alterado ao se descobrir o ouro de aluvião, que é a economia. Isso também despertou os interesses dos espanhóis, que pela posição geográfica também tinham acesso à região pela bacia do Rio da Prata, que passava pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. Essa proximidade geográfica influenciou sobremaneira a cultura local. E é ali que se iniciava a trajetória do nosso estado, a nossa história, o qual ficou praticamente isolado por 200 anos, exatamente em virtude, da sua posição geográfica. Para se ter uma ideia disso, professor Allan Kardec, a comunicação aqui era tão dificultosa nos inícios da descoberta do nosso estado, que a proclamação da independência só chegou aproximadamente 4 meses e meio depois. Mas, com um tratado de livre navegação entre Brasil e Paraguai em 1856, atrelado à chegada dos barcos a motor, aceleraram as perspectivas de progresso, o que, todavia, foi interrompido com a Guerra do Paraguai em 1864. Esse litígio também teve influência por ocasião da geografia, e as questões políticas estavam flagrantemente presentes nos interesses de ambas as nações em expandir e dominar a malha fluvial. Os prisioneiros de guerras paraguaios eram trazidos para um acampamento militar criado às margens do rio Cuiabá, o que se deu por ato do presidente da província, Dr. José Vieira Couto de Magalhães, que hoje leva o nome do palácio que está instalado na prefeitura de Várzea Grande. Com o fim da guerra, o local deu origem a um pequeno povoado, que é onde hoje se localiza a cidade de Várzea Grande. Reestabelecida as relações entre os países, a navegação voltou a fluir. Saindo de Cuiabá rumo ao Rio de Janeiro, era natural passar por Assunção, Buenos Aires e Montevidéu. Essa situação, por óbvio, gerou profundos laços com Mato Grosso. Tanto é verdade que boa parte dos filhos da burguesia daquela época foram educados nessas cidades. Nossos hábitos sofreram profunda interferência dos países banhados pela bacia do Prata. A exemplo de sentar à porta das casas, o que até poucas décadas era absolutamente comum, isso adveio de um hábito da Argentina. O descanso após o almoço, o que além de ter influência do nosso clima extremamente quente, era uma interferência cultural paraguaia. O truco espanhol e não brasileiro, que também tem correlação com a bacia do Prata. Chimarrão,
o linguajar carregado com traços da língua espanhola, dentre outros inúmeros exemplos que são advindos da questão geográfica e histórica da posição do Estado de Mato Grosso. Augusto João Manuel Lebeger, já citado aqui da tribuna, o Barão de Melgaço, que empresta um nome à casa que hoje cedia esse evento de posse, recebeu tal honraria por, além de ter governado a província de Mato Grosso por 6 vezes, sendo 3 na condição de titular e 3 na condição de provisório, atuou decisivamente contra a invasão paraguaia, onde hoje está situada a cidade que leva o seu nome, Barão de Melgaço. Com o término da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro percebeu que não dava mais para deixar Mato Grosso isolado da grande metrópole. E então se iniciou uma construção de linhas telegráficas e a estrada de ferro até os grandes centros, que passou a operar em 1915. A duradoura viagem por via fluvial entre Cuiabá e Rio de Janeiro, que antes era realizada em cerca de 30 dias, passou a ser feita com singelos 7 dias, o que à época, por óbvio, era algo absolutamente revolucionário. E tempos depois já se iniciaram os serviços aéreos. Abria-se então as portas do Mato Grosso para o mundo, o que acabou diminuindo gradativamente a influência dos países da Bacia da Prata na nossa região. Atrelado a isso, a explosão demográfica das décadas de 1960 e 1970, sobretudo de pessoas da região sul do país, abriu-se uma nova perspectiva econômica, inclusive culminando na explosão do agronegócio anos depois. Em 1977, já se falava que Mato Grosso era um convite à fortuna. O Estado passou a sofrer reflexos da cultura de povos recém-chegados. Diante da dominação econômica local, por óbvio, o próximo e natural passo foi dominar o poder político. E isso é absolutamente natural, professor Sorano. Em toda a trajetória da humanidade, quem dominou o poder econômico automaticamente passou para o poder político. Mas começaram a aparecer reflexos culturais negativos para Mato Grosso. Tanto é verdade que alguns dos nossos hábitos foram deixados de lado. Essa mistura de culturas e de hábitos também é um processo natural, professora Nila Barreto. Ainda mais no mundo pós-globalizado. Não se fala mais em mundo globalizado, pós-globalizado. Todavia, isso não pode ocorrer de maneira excludente, segregacionista com o povo originário. Em nenhuma hipótese isso pode resultar no desaparecimento dos costumes e história do povo local, o qual hoje, à exceção de um Allan Kardec, por exemplo, tem dificuldade de ocupar cargos relevantes em Mato Grosso, exatamente porque, em sua grande maioria, são dominados pelos detentores ou prepostos do poder econômico, que são de outra região. Há algum problema nisso? Nenhum. Absolutamente natural, mas desde que se preserve a cultura local. E talvez seja essa uma das justificativas dos baixos incentivos políticos e econômicos para a cultura do Estado de Mato Grosso. E essa situação, por óbvio, reforça a indispensável importância do Instituto, no qual honrosamente tomo posse nesta data e espero genuinamente contribuir. Até porque, professor Wolff, quem não conhece o passado tem dificuldade em entender o presente e em programar o futuro. Viva a história e a geografia de Mato Grosso. Muito obrigado.